Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos para o dia 29 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E eu tô aqui com um visitante, se vocês olharem ali no cantinho da tela, vocês vão ver o Jacob, é o meu gato. Mas então tá, a gente já conversou um monte de coisa até aqui, nossa, já passou 29 dias, praticamente um mês, e eu quero lembrar aqui com vocês algumas coisas que a gente já conversou. A gente já conversou sobre o motivo de nós estarmos aqui, por que que a gente vive, por que que Deus quis com que a gente viesse a esse mundo. A gente já conversou também sobre a nossa adoração, a nossa vida ter um estilo, né, de vida de adoração a Deus, que nós fomos planejados para agradar ao Senhor. E também sobre fazermos parte da sua família da fé, né, que nós temos uma família espiritual. Nós conversamos também na última semana sobre sermos semelhantes a Jesus, sobre o nosso processo de santificação, que vai durar bastante tempo e o quanto que ele é trabalhoso, mas ele é possível sim. E esta semana agora a gente vai conversar sobre que nós fomos formados para servir a Deus. Nós temos uma missão. Então nos próximos 7 dias o nosso tema vai girar em torno do tema de serviço e missão. Então, a gente vai conversar sobre missão, gente, e é um tema que eu amo muito, sou suspeita em falar, afinal eu sou uma missionária, mas eu quero te dizer que você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado somente para apenas consumir as coisas que estão ao seu redor, para ocupar um espaço, digamos assim. Deus criou você para com que você fizesse a diferença. Então, existem muitos livros de autoajuda que eles nos ensinam a extrair o máximo da vida, aproveitar tudo que a gente puder e para a gente viver para a nossa felicidade. E sim, a gente pode aproveitar a vida, a gente pode tirar o máximo dela, a gente pode sim ser feliz, mas o objetivo mesmo da nossa vida não é esse. Né? Então, nós vamos ter tudo isso, porque uma vida com Deus nos dá isso, mas a gente não foi feita exatamente para sugar o mundo, para a gente estar simplesmente concentrado, no que eu vou extrair do mundo porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. A gente foi colocado no mundo para contribuir, para acrescentar com a nossa vida, com os nossos dons e talentos, para a gente servir as pessoas que estão à nossa volta, no nosso convívio. A Bíblia nos diz que nós fomos criados para as boas obras, e essas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, na verdade você está servindo a Deus. Então Deus, ele cuidadosamente nos formou para isso, para com que a gente servisse para esse propósito. Então você foi posto no mundo para uma missão. Existe algo em que, se você ainda não sabe, eu acredito que Deus ainda nesses dias aí, nesses próximos 10, 11 dias que a gente tem, eu acredito que Deus pode sim revelar ao seu coração qual é a sua contribuição para o mundo, o que ele quer com que você sirva as pessoas, com que você coloque para fora aquilo que está dentro de você. Então nós fomos salvos para isso, para servir, não somente para a eternidade, mas sim também para servir aqui na terra. Senão seria muito simples. Após o nosso batismo, após a gente receber a graça de Deus, após a gente morrer para nós mesmos, a gente poderia simplesmente ir para o nosso lar celestial. Afinal de contas, se a vida fosse só isso, não faria sentido a gente continuar aqui após o nosso batismo, após o amor de Jesus ter nos encontrado. Mas a gente não foi para isso que Deus fez as coisas e para com que Ele nos criou. Então, por que que isso não acontece? Por que que a gente já não vai para a glória após o nosso batismo? Então, é porque a gente tem uma missão a cumprir. Você não foi salvo pelo serviço, pelo que você faz. Né? Muitas pessoas entendem isso também. Eu vou fazer isso porque eu quero merecer o céu. Então tem inclusive algumas religiões, nem digo que são religiões, mas conceitos de espiritualidade que ensinam, né, que a gente precisa fazer boas obras para com que a gente vá para o céu, mas isso não é uma verdade. O que nos salva é a nossa fé em Jesus, mas nós fomos feitos sim para fazer boas obras. As obras não vão nos levar para o céu, mas a nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão ao seu amor vai fazer com que a gente sirva o mundo, com que a gente faça boas obras. Então a gente foi salvo sim, não somente para a eternidade, mas para aqui fazer a diferença, servir com o nosso viver. Então, nós não servimos a Deus por culpa, nem por medo, ou até mesmo por uma obrigação, mas a gente serve ao Senhor por alegria, uma profunda gratidão por tudo que Jesus fez por nós na cruz. Então, pela sua vida, nós ganhamos a salvação. O nosso passado foi perdoado, então agora a gente tem um novo presente, um novo futuro. A nossa vida ganha sentido a partir de Jesus e o nosso futuro, ele tem uma perspectiva. A gente pode olhar para o nosso futuro e ter uma esperança. Então está garantido na eternidade e Deus quer com que a gente também utilize de toda essa alegria que o cristão tem, porque o cristão deve sim ser feliz com tudo que Jesus conquistou para nós, né? O perdão, a salvação, enfim, todas as coisas que eu acabei de mencionar. Então a gente jamais vai servir a Deus por uma culpa, por medo, ou sei lá, eu vou ir pro inferno, algo do tipo. Muito pelo contrário. Nós cristãos, a gente tem que transbordar uma gratidão, transbordar uma alegria e servir ao mundo com isso, independente
do que Deus colocar na nossa frente. Então, se você, né, que tá assistindo esse vídeo, tá escutando tudo isso que eu tô falando e pensa assim, mas isso pra mim não faz sentido, se você não sente amor pelas pessoas, né, nem o desejo de ajudar o próximo, né, se você vê situações à sua volta que precisam de ajuda e você não se importa, você precisa ficar preocupado com a sua vida, né, as suas necessidades, você deve questionar seriamente quais são as suas necessidades espirituais. Você deve se questionar a sua vida com Deus e se de fato Jesus está morando dentro do seu coração, se ele realmente está na sua vida, porque um coração que está salvo, um cristão que, né, entendeu a graça de Deus na sua vida, que tem a salvação, ele vai desejar servir. O cristão mesmo, aquele que entendeu o amor de Cristo, a salvação, ele vai olhar para as pessoas à volta, aqueles que ainda não têm, né, esse amor que a gente tem aqui dentro, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele vai olhar à sua volta e o maior desejo dele é com que as pessoas também tenham daquilo que ele tem. Então, o cristão, ele deseja, sim, testemunhar o que Jesus fez. Você olha para as pessoas à sua volta que estão na ignorância e o nosso desejo tem que sim de servir elas, né, mostrando o amor de Deus através de várias coisas, através de ações, através de palavras, através de carinho. Muitas vezes até de um ouvido, né? As pessoas às vezes precisam ser ouvidas. Então a gente precisa olhar muito atentamente para isso. Como que está o meu coração para com as outras pessoas? E eu confesso que isso para mim é uma coisa bem difícil, porque às vezes a gente não tem um olhar, né, para as outras pessoas como Jesus tem. Mas é aquilo que a gente conversou semana passada, existe todo um processo, né? E existem muitas coisas na sua vida que provavelmente trouxe dor, trouxe angústia, ou causou feridas enormes, né? E Jesus já te curou disso. Talvez você tenha passado por um abuso sexual, um abuso psicológico, traição, rejeição, né? Quantas pessoas muitas vezes são rejeitadas pelos próprios pais. E quando vê, você já foi curado por Jesus, você já tá tranquilo com isso, sabe que isso doeu lá atrás, mas Jesus curou seu coração. Mas Jesus não curou você à toa, ele curou você para com que você possa ajudar outras pessoas a serem curadas. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas passando por uma situação, aí Deus vai lá, cura essa pessoa, restaura essa pessoa, e essa pessoa ela usa daquela dor que ela sentiu para ajudar outras pessoas, para mostrar para as outras pessoas, olha, eu também passei por isso. E Deus foi assim e assim comigo, você também pode obter, né, da mão de Deus na sua vida. Então, pessoas que passaram por luto ajudam outras pessoas que estão passando por luto. Algumas pessoas que passaram pela doença do câncer ajudam outras pessoas que estão passando pelo câncer. Enfim, então, sucessivas coisas, assim, várias coisas que o que Deus curou na sua vida, Ele quer com que você ajude outras pessoas. Nós somos abençoados para poder ser uma bênção na vida de outra pessoa. Então, nós somos salvos para servir, não ficar sentado, né, esperando Jesus voltar. Muitas vezes, Deus já fez tanta coisa na nossa vida, nos curou já de tantas coisas, e a gente não tem uma certa atitude em relação a servir, sendo que a gente às vezes tem tanta coisa dentro de nós que poderia servir, a gente fica achando que isso é serviço somente dos pastores, que isso é somente serviço dos missionários, dos diáconos, ou da liderança da igreja, quando na verdade Deus está chamando você para falar com a sua vizinha, você para falar com o seu colega de trabalho, para servir no que for necessário. Não é só através de testemunho, não, tá, gente? É através de outras coisas também, né? De necessidades que o nosso irmão está passando. Então, todo cristão, ele é chamado a servir. E um dos motivos da gente estar vinculado, inclusive numa igreja local, é para a gente cumprir o nosso chamado, para a gente poder servir os irmãos na prática. Então, todo tipo de serviço ele é importante, independente do que seja, né? Pois nós dependemos uns dos outros para a gente poder atuar na nossa área ali onde Deus nos chamou, inclusive para cumprir o nosso próprio propósito, para aquilo com que Deus nos vocacionou a fazer. Então, tem muitas igrejas locais hoje em dia que estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Cristãos, assim, que se comportam como espectadores, como se a igreja fosse um clube. Eu vou lá, eu pago o pastor, então eu vou lá no domingo, eu quero uma palavra, eu quero tomar a Santa Ceia, eu vou embora para minha casa, mas é um clube, né? Não vou me envolver com nada, porque isso não é meu serviço, isso é serviço dos pastores. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso hoje em dia, porque esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude pode fazer uma igreja morrer, né? Pode fazer uma igreja acabar, simplesmente, né? Quando não há o corpo de Cristo todo atuando, cada um dentro da sua função. Que nem, por exemplo, um corpo, né? Se não tem uma perna, como é que vai andar? Vai andar manco. Se não tem uma mão, vai comer só com a outra, mas vai ter mais dificuldade. Então, o corpo de Cristo ele foi feito para andar em unidade. Por isso que a gente está numa igreja local, para que a gente cumpra o nosso chamado. Então, Jesus ele foi muito categórico que servir não é uma opção.
tampouco assim se encaixar na nossa agenda, quando dá tempo eu vou servir, quando dá tempo eu vou fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Então Jesus ele nos chama pra gente servir, pra gente se entregar completamente. Então pra gente não ficar sugando do mundo. Então na última semana nós conversamos bastante sobre o nosso crescimento espiritual, sobre a nossa maturidade e tudo isso não é um fim em si, não é só pra gente ficar pra gente. Por que a gente cresce espiritualmente? Para que a gente possa servir as outras pessoas. A nossa maturidade não é somente para nós, mas ela é também para os outros, de uma maneira que Deus use a nossa vida, né? Crescer é também se doar. Muitas pessoas pensam que para servir a Deus, né, servir a outras pessoas, enfim, servir dentro do corpo de Cristo, elas precisam se capacitar cada vez mais. É claro que sim, precisa de uma capacitação, você precisa ler a Bíblia, você puder fazer cursos, enfim, para que você tenha uma base para poder aconselhar as pessoas, para poder servir as pessoas, é ótimo. Mas muitas pessoas acabam caindo naquele engano assim, ó, eu preciso fazer mais um curso. Quando eu ler aquele livro, daí sim eu vou estar preparada. Quando eu fizer mais um estudo bíblico, daí sim eu vou conseguir. Quando na verdade elas já têm conhecimento de sobra. Elas só precisam se colocar em ação, em servir. Um seguidor de Jesus, ele é maduro para conseguir discernir isso e parar de se dar desculpinhas. Outra coisa também que muitas pessoas pensam assim, mas se eu for servir os outros, quem é que vai me ajudar? E sim, eles começam a pensar como que alguém vai me servir? Como que eu vou suprir as minhas necessidades? Só que um cristão maduro, ele não pensa assim. Um cristão maduro, ele não pensa em si. Ele pensa assim, ele vê uma situação, como que eu posso ajudar essa situação? Vê alguma deficiência em algum lugar, uma escola que está precisando de ajuda, ou dentro da própria igreja mesmo, que está precisando de algo, como que eu posso fazer para contribuir? Então, se nós não estamos servindo, nós estamos apenas existindo, porque a nossa vida é feita para se doar, ela é feita para servir. Se a gente não está servindo, a gente só está ocupando espaço aí na Terra, né? Deus quer com que a gente ame pessoas, Ele quer usar a nossa vida para fazer a diferença no mundo, e não importa o quão desajustado você é, o quanto defeito que você tem, ou que acha que tem, né? Ou você daqui a pouco se sente incapaz, pode ter certeza que você sim pode contribuir, sim você pode servir. E se você olhar aí dentro de você mesmo, você vai ver que tem muitas coisas que você pode contribuir na vida dos seus irmãos. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte, deixa eu ver aqui que eu anotei. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para a minha vida? O que está impedindo eu de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos. Um abraço, que Deus abençoe.